Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui e participar neste debate que aborda um tema que para mim é particularmente importante, que é esta questão de nós podermos ter acesso a dados para podermos, de facto, fazer uma mudança de paradigma para um processo de tomada de decisão. Bom, e como eu ia dizer, eu iria tentar fazer uma intervenção muito breve, com o suporte de alguns slides, mas pedi muito bem. Então, muito rapidamente, o que eu gostava de referir sobre este tema dos dados abertos e das questões ou desafios e oportunidades que enfrentamos, começar pelo início. E, portanto, o conceito de dados abertos é que quando o que nós ambicionamos é que haja acesso livre a dados que são relevantes para a sociedade e que esses possam ser modificados e partilhados por qualquer pessoa com qualquer propósito. Isso depois, obviamente, também obriga a uma discussão e quais são os tipos de licenciamento possíveis, mas a ideia geral é esta. E esta ideia de dados abertos é muito relevante porque permite-nos alcançar vários benefícios. Há um que é o da transparência, que quanto mais dados estiverem disponíveis, melhor ou mais conhecimento existe sobre a realidade que nos rodeia, nas suas várias dimensões, e se existe mais informação por esta maior transparência, nós vamos conseguir que os cidadãos se envolvam mais nas decisões e na compreensão, na discussão dos aspectos da vida pública que são relevantes para todos. Se nós conseguirmos esta abertura dos dados, há também uma melhoria na eficiência dos serviços. Todos nós, na nossa vida profissional, já fomos muitas vezes confrontados com a necessidade de termos acesso a alguns dados que não estão na nossa organização, ou por vezes até estão na nossa organização, e nós não conseguimos aceder a esses dados e gastamos mais tempo a tentar aceder aos dados do que a criar valor sobre esses dados. E por último, se nós conseguimos tudo isto, conseguimos promover desenvolvimento económico, porque conseguimos efetivamente que estes dados sejam geradores de novas oportunidades para criar produtos e serviços. Eu dou um exemplo muito simples, que é, por exemplo, se um empreendedor quiser fazer uma aplicação de lifestyle para uma determinada cidade, o primeiro desafio que ele vai ter é onde é que está a base de dados dos pontos de interesse, da agenda cultural, dos restaurantes. E, portanto, as entidades que são responsáveis, muitas vezes, por licenciar, por gerir estes dados, poderiam disponibilizar serviços de dados, APIs, em que este empreendedor apenas o que tinha que fazer era ligar-se a esses serviços e ele não tem que construir a base de dados, ele tem que criar valor com esses dados e gerar serviços de informação de valor acrescentado que efetivamente vão promover desenvolvimento económico e, em última análise, criar externalidades positivas para toda a economia e para a sociedade. Dizer aqui assim que nós temos o prazer de ter connosco hoje o Luís Góes Pinheiro, em que a SPMS é de facto um exemplo nesta temática, com o seu portal de dados abertos da saúde, vem há bastante tempo a esta parte, seguindo exatamente este racional e sendo uma referência hoje no nosso país e também a nível internacional nesta temática. Dito isto, este processo de abertura de dados não é nem automático, nem instantâneo, e envolve várias etapas. E porquê é que eu refiro isto? Porque este conceito de dado aberto pode ser enganoso. Até há uma atribuição de estrelas aos níveis de abertura dos dados, porque eu posso dizer que tenho dados abertos porque tenho um PDF com um relatório, com umas estatísticas no meu sítio web. Mas isso não é um verdadeiro dado aberto, porque esse dado não é interoperável. E depois posso ir caminhando em níveis sucessivos de abertura de dados, em que, na última análise, a 5 estrelas, é quando os próprios dados, eles próprios têm conhecimento embebido que permitirá, num futuro, não sei quando, que os repositórios de dados abertos comuniquem entre si, porque os dados têm eles próprios inteligência suficiente para se reconhecerem e perceberem a nomenclatura e automaticamente se relacionarem, independentemente do seu local de hospedagem. Porquê é que eu digo isto? Porque isto é uma dimensão muito relevante. Porque já hoje é reconhecido que existe o chamado open washing, são iniciativas que todos hoje sabemos que é importante a abertura dos dados e a sua libertação. E, portanto, nós cumprimos esta checklist, mas os dados não são verdadeiramente
abertos porque não são interoperáveis, não são disponibilizados como serviços e não permitem alcançar todos os benefícios que eu identifiquei inicialmente. E, portanto, espero ter demonstrado a importância, a relevância e as etapas. Foi feito aqui um pedido para nós abordarmos um projeto em concreto que nós desenvolvemos em conjunto com a Cotec neste contexto do Covid, e nós, exatamente partindo apenas de fontes de dados abertos, e eu vou mudar agora de partilha de ecrã para o meu browser, nós montamos perdão, não percebi agora o que é que partilhei. Nós montámos em parceria com a Cotec um portal com um conjunto de dashboards que aborda várias dimensões de impacto do Covid, quer a nível nacional, internacional, uma abordagem de análise económica que ainda está em desenvolvimento, e de mobilidade, de índice de risco e de modelos epidemiológicos. O que é que eu gostaria de dizer que é muito relevante? Tudo o que foi produzido foi apenas produzido porque nós usámos fontes de dados que já hoje estão abertas. Eu só olhar para esta evolução da pandemia em Portugal, todos estes dashboards foram construídos utilizando apenas fontes de dados que são hoje públicas para perceber como é que a pandemia evoluiu ao longo do tempo, ao longo do espaço, para nós percebermos como é que estamos a enfrentar este tema. Sendo a nova IMS uma escola de gestão de informação e de ciência de dados, nós fomos mais longe e criámos um índice de risco, ou seja, qual é que era a probabilidade de o Covid impactar diferentes regiões do país de forma distinta, tendo em consideração a evolução dos dados da pandemia e as características do próprio território com base nos aspectos sociodemográficos que fomos buscar a outra fonte de dados abertos, que é o Core Data. E por último, fomos mais longe ainda, foi construir modelos epidemiológicos que nos permitem prever o que é que vai acontecer no futuro nesta temática com alguma antecedência, e nós fomos capazes de prever o pico, fomos capazes de prever o crescimento que aconteceu já na região de Lisboa e de Alto do Tejo com o desconfinamento, e portanto fizemos este trabalho, digamos assim, tudo com fontes de dados que são públicas e que qualquer pessoa ou entidade poderia utilizar. E era aqui que eu terminava, porque nós nestes momentos o que estamos a fazer, já candidatámos um projeto a financiamento ao abrigo dos programas de apoio que foram lançados pelo Governo para novos produtos e serviços no contexto do Covid e das pandemias em geral, porque nós o que ambicionamos agora é fazer algo que nos Estados Unidos há um grupo de Nova Iorque que trabalha nisto, que é o GovLab, que é o Data Collaboratives. Qual é o desafio hoje? A grande maioria dos dados que são importantes para nós prosseguirmos numa análise mais aprofundada dos impactos do Covid no relançamento da economia não estão na esfera pública. Quer isto dizer o quê? Nós agora ambicionamos criar insights que a Cotec possa entregar às empresas sobre as oportunidades e, eventualmente, o desconfinamento gradual, quer a nível geográfico, quer setorial, ou, eventualmente, até identificar oportunidades de negócio. Os dados que nós queremos ter acesso são os dados das transações bancárias, estão na CIBS, os dados das movimentações das pessoas, estão nas operadoras de telecomunicações, e assim sucessivamente nós encontramos vários exemplos em que quem na realidade tem uma percepção imediata e real do que está a acontecer na economia e na sociedade está na esfera privada. E nós temos que encontrar, e esta ideia do Data Collaboratives, é como é que nós criamos uma plataforma de entendimento em que haja a partilha de dados da esfera pública e privada, que seja possível conciliar interesses na medida em que nós precisamos de informação para suportar a construção das políticas públicas e os privados precisam de garantir o retorno dos investimentos que fizeram para poder ter acesso àqueles dados. E, portanto, eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos hoje, é como é que nós conseguimos criar um ambiente em que haja abertura de dados, que consiga agregar instituições públicas e privadas e que, ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer, garanta a proteção da privacidade do cidadão e a utilização ética desses mesmos dados. E era este o contributo inicial que eu tinha aqui para o nosso fórum.